Boa noite, eu me chamo Ana Cecília, sou conselheira do NUSP, o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, e venho aqui na nossa sequência de live trazer para vocês aqui sempre uma novidade, sempre um bate-papo bem interessante e legal sobre as práticas integrativas. E os nossos convidados sempre são pessoas muito representativas das práticas integrativas. E eu, uma acupunturista, e sou enfermeira, e já há quase 15 anos atendendo com as práticas integrativas, tanto no serviço particular, no consultório, como também já trabalhei, já atuei no sistema público nesse processo de implantação. Venho trazer para vocês um convidado que é muito próximo a mim, que é o professor Rogério Sugitani. Ele é o diretor do CETI. Para participar ao vivo, convite feito, convite aceito. Boa noite, Ana. Olá, Rogério Sugitani é o nosso convidado de hoje. Então, aqui, Rogério, eu, conselheira do NUSP, junto com as minhas colegas, elegemos você para conversar com o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas sobre uma prática integrativa que é muito reconhecida, não só fora do nosso país, como também aqui no Brasil. Foi uma das primeiras práticas a inserirem dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, e Rogério Sugitani é diretor do CETN. Como eu falei, eu sou muito próxima ao Rogério porque eu sou coordenadora do CETN Goiânia, que é uma das suas unidades. E hoje o papo é acupuntura. O que você tem, Rogério? Você que é um cara que tem uma experiência enorme como acupunturista, como formador de acupunturista, que já foi para a China, que já foi para o Chile, que estuda muito sobre isso. E nós queremos saber de você. Primeiro, falar um pouquinho de você, quem que é o Rogério e o que o Rogério traz para nós de informações, de influência para as pessoas com relação à medicina chinesa, especificamente a acupuntura. Quem é o Rogério? Boa noite, Ana. Muito obrigado pelo convite, obrigado ao Núcleo também de Saúde e Práticas Integrativas pelo convite. É sempre muito bom falar de uma paixão, né? Então, boa noite para todo mundo que está por aqui, que vai chegar, que vai assistir depois essa live. É um prazer conversar com vocês. Você que curte acupuntura, medicina oriental, as PICs, práticas integrativas, terapias complementares, enfim, esse Paranauê todo, né, de medicinas energéticas vibracionais. Olha só, eu profissionalmente, a minha primeira formação foi fisioterapia, né, e trabalhei um período curto de tempo como fisioterapeuta, né, e depois eu acho fisioterapia uma profissão linda. Eu tenho um irmão que aposentou 25 anos de carreira no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, né? Então, e na época que eu formei, Ana, a fisioterapeuta era mais massoterapeuta, né? O pessoal não entendia direito o que o físio fazia, né? Eu sou dessa época. Mas, enfim, fui para o mercado de trabalho e depois não tive tanta identidade assim, né? Questão daquilo que você gosta de fazer, do que você se vê fazendo no dia a dia, né? Então, como muitas outras coisas que eu acho linda, mas, né, não me vejo fazendo. E aí fui tentar outras coisas, né? Fui empreender, né? Tive alguns comércios, mas como diz um amigo meu, a saúde me chamou de volta. Ele sempre falou isso, falou, cara, eu te vejo trabalhando com a saúde desde o começo, eu sabia que um dia você ia voltar, né? E aí um dia, esses chamados fortes que a gente tem na vida, que a gente não entende direito, a verdade é bem essa, né? Porque eu, apesar de ser oriental, né, dá para ver, meio italiano, meio japonês, né? Nunca tive atração por essas terapias complementares. Inclusive, eu não acreditava muito nessas coisas, né? Mas é tão interessante que o chamado foi muito forte, né? Do tipo assim, vamos tentar voltar para a saúde. A única coisa que vinha na minha cabeça era a acupuntura. E como eu falei, é um chamado que você vai e segue, e aí foi paixão a primeira aula, né? Eu me encantei. Esse final de semana, né, Ana Cecília, a gente começou uma turma linda aí em Goiânia, a turma 24, e a gente viu que a gente jogou sementes ali, estão prontas para frutificar, né? Não tem como não se encantar com essa primeira aula. E toda vez que eu dou a primeira aula, e já fazem mais de 22 anos que eu faço isso, né, diversas vezes por semestre, eu volto no tempo
e me vejo o quanto eu fiquei encantado, né, por essa visão da medicina chinesa, né, por essa visão integrativa, essa visão humana, né, essa visão que integra a natureza, que integra todas as áreas da nossa vida. Então, na primeira aula, mais de 22 anos atrás, que nascia aí o Rogério, acupunturista, né? Eu falei, aqui é o meu lugar, é aqui que eu vou ficar, né? E como eu acredito um pouco nisso, né? Eu acho que essas minhas raízes orientais também têm a ver com isso, talvez, né? Falou bem alto ali na área, aquelas coisas, né? Aquele chamado que tem lá por trás, que a gente foge, chega uma hora que a vida vai trazendo de volta. Eu tinha mais de 30 anos e me encantei, né? Não sabia que a gente ia ter a oportunidade de, como você falou, formar tanta gente, né? De dividir essa paixão por tantos anos. A gente já faz isso, você é uma super parceira aí, né? Eu, você, outros parceiros, outros colaboradores, coordenadores, professores e todo mundo. Então, enfim, foi esse o meu chamado, né? Eu fiquei encantado, como dizem, caí de 4 pela visão da medicina chinesa 22 anos atrás e estou nessa até hoje. Então, que bacana, né, Rogério, a gente poder ter uma experiência, compartilhar essa experiência com as pessoas e ter a ideia, imaginar que algumas pessoas possam também vivenciar isso, né, e ter uma generosidade. Eu vejo a formação de profissionais como realmente uma generosidade, porque é a gente conseguir influenciar a vida das pessoas em coisas tão importantes como essa. Eu sempre falo meus colegas, meus pacientes, a minha família, né, nas lives, que eu conheci a acupuntura mais pela dor, no momento de dor, mas que a acupuntura ela mudou muito a minha vida pessoal e profissional. A forma de eu olhar o próximo, a intenção, né, a vontade de ver a pessoa na minha frente em uma condição melhor, e vem aquela questão energética, né, que é a prática integrativa, que é a acupuntura. E eu queria que você falasse um pouco, como eu vejo sempre você falar em sala de aula, dos pilares, da questão do yin, do yang, da questão dos 5 elementos, né? Como que é olhar para esses fundamentos da medicina chinesa e falar isso para um leigo, para uma pessoa que hoje talvez esteja ouvindo a gente aqui ou vai nos ouvir e pensar realmente, e eu quero refletir mais sobre isso. Deixa eu estudar mais um pouco sobre isso. Então, fala de uma forma simples, como você sabe falar, mas uma forma assim que tem analogias e tudo, sobre esse fundamento. Isso é boa noite, Vinícius, boa noite, Fernanda, Janaína querida, boa noite a todos. Olha só, eu sempre digo assim, poxa, imagina, a gente está 22 anos trabalhando com isso, né, Ana? E desde a primeira turma, 22 anos atrás, a gente implantou ambulatório de acupuntura em diversas cidades do Brasil. Então, né, o pessoal até às vezes pergunta, você já sabe quantos pacientes você atendeu? Quer dizer, fora do meu consultório, né, da minha prática hoje, eu já não atuo mais em consultório, só dirijo a escola e dou aula, mas fora, né, o meu consultório, você já imaginou quantos pacientes foram atendidos, né, por esse trabalho? E no começo do CTN, a gente aqui em Sorocaba tinha ambulatório 2 vezes por semana, toda semana, né? E aí imagina, ambulatório em Manaus, né? Ambulatório, enfim, todas as unidades tanto esse tempo. Então, assim, me impressiona muito, é claro que me impressiona muito, o efeito da acupuntura, né? O relato das pessoas que sofriam demais, né, com desequilíbrios energéticos, para falar uma linguagem nossa, que aqui no Ocidente a gente chama de patologia, de doenças, né? E muitas dessas doenças, às vezes, não têm uma causa específica, né? E chegam nos nossos consultórios, nos nossos ambulatórios, e se não curam, né, apresentam uma melhor qualidade de vida no decorrer das sessões. Então é lógico que isso me encanta demais, e continua me encantando o tempo todo, e é por isso que a gente trabalha também, né? Lógico, estamos aí para servir os alunos, mas esses pacientes todos que nós atendemos em diversas cidades do Brasil, todas as semanas. Isso é encantador ver os resultados que nós temos com a prática, né, com a técnica da acupuntura. Mas eu sempre digo que o que me encantou mesmo, né, até porque a primeira aula, em bons cursos, em um curso que se preza, é sempre das bases filosóficas da medicina chinesa, né? E eu acho que foi isso que me encantou e continua me encantando, e mais do que me encanta,
foi o que você acabou de falar, muda a vida, né? Porque eu acho que, como você falou, para falar de uma forma muito simples, até para o público leigo, né? A filosofia chinesa diz que somos todos um, né? Que, na verdade, quando a gente vem para a Terra, quando a gente vem para a mente, a gente vira dois, né? Então, esse um gera dois. O chinês vai chamar isso de yin e de yang, né? Então, a ideia, e ainda mais, Ana, eu tenho começado as minhas aulas principalmente nos últimos 3, 4 anos, aqui no Brasil, né? E eu acho que é um movimento mundial que a gente vive, que é esse movimento da polarização, sabe? É esse movimento do não somar, mas dividir, né? Do não compartilhar, mas cada um pegar o seu. Então, eu tenho a minha missão, eu acho que nos últimos 5 anos dessa polarização, que na minha opinião, né, discordando de quem não vê da forma como eu vejo, né, mas a mensagem da medicina chinesa num mundo polarizado se torna cada vez mais relevante, né, porque é essa ideia de que todos somos um, e que um é esse, a energia, né, é a energia que, como eu digo nas primeiras aulas, que cria, transforma e move a matéria. Então, sem energia, não existe eu, não existe você, não existe homem, não existe mulher, não existe a planta, não existe o animal, não existe o Wi-Fi, não existe o celular, não existe todo. Então, pensar que todos nós somos energia, né, e que só depois do um veio o dois, né, e aí para onde quer que a gente olhe, tem esses dois sendo manifestados o tempo todo, né, tem a guerra e tem a paz, tem o amor e tem o ódio, né? Tem a esquerda e tem a direita, né? Para onde quer que a gente olhe, tem a consciência e tem a inconsciência, tem a razão e tem a emoção, né? Mas tudo isso vem de uma energia só, né? Então, o que me encanta na medicina chinesa é essa visão que somos todos um. Então, sempre na minha vida, quando eu estou mais para lá ou mais para cá, na minha vida, e vejo isso na vida das pessoas, é que surgem as doenças, né? E aí, naturalmente, eu não estou falando só de doença física, né? Eu estou falando da doença da alma, eu estou falando da doença das emoções, eu estou falando das doenças mentais, né? Porque a gente vive hoje, né, nesse boom de doenças mentais, né? Então, eu acho que a medicina chinesa, ela nos traz de volta por essa ideia de que somos todos um, né? Então, a gente vê com essa teoria do yin e do yang, que é necessário. A gente transita nela o tempo todo, né? Agora nós estamos aqui conversando, embora, né, seja no final da noite, daqui a pouco nós vamos dormir. Olha só, de novo, atividade, repouso, né? E a nossa vida é sempre transitar entre o yin e o yang, como a gente chama, né? Entre a atividade e o repouso, né? Entre a alegria e a tristeza, entre o medo e a coragem, né? Então a gente está o tempo inteiro entre o gosto e o não gosto, o quero e eu não quero, o vem para cá e o vai para lá, né? Então, assim, faz parte da vida, faz parte da vida. Mas eu acho que essa lição da medicina chinesa, de que entender, né, que nós somos todos um, e por isso, apesar de todas as diferenças, que é natural, né? Você está em Goiânia, eu estou em São Paulo, né? Como eu falei, eu sou meio japa, meio italiano, mas eu sou ocidental, tenho oriental. Então essas diferenças existem, mas a gente não pode perder de vista que somos todos um, né? E eu me encantei pela filosofia chinesa porque a filosofia chinesa, ela prega isso, né? Olha, somos todos energia, estamos aqui, estamos lá, estamos homem, estamos mulher, né? Estamos manifestando a sexualidade de outras formas, né? Um gosta do Corinthians, outro do Palmeiras, um nasceu aqui no Sudeste, outro nasceu no Centro-Oeste, outro nasceu no Nordeste, outro nasceu no Japão, mas nós não podemos esquecer que somos todos um. Então eu acho que essa visão, né, que a gente sempre tem que voltar para essa ideia, a gente pode estar lá, pode estar aqui, e mais importante, né, Ana, que quando a gente polariza, por exemplo, né, se eu ficar só em atividade, e hoje está acontecendo muito isso, as pessoas estão dormindo pouco e trabalhando muito, e às vezes se divertindo muito, e cada vez dormindo pouco. Então tem gente, Ana, isso que a medicina chinesa nos ensina, e fica aí uma mensagem para quem está nos escutando, né? E é por isso que tem gente que é medicina chinesa isso, só o fato de se conscientizar que está trabalhando demais,
está se divertindo, porque aí você fala assim, não, eu trabalho demais, aí chega final de semana, você vai se divertir demais. Aí você passa o dia inteiro pulando de paraquedas, nesses esportes radicais, aí à noite você vai para a balada, você vai para a festa, e só o fato de você se conscientizar que você está muito em atividade e descansando pouco, quando você se conscientiza disso, e você aí passa a ter momentos de mais descanso, priorizar o sono, e é lindo isso, Ana, só fazendo isso, através dessa consciência, você está fazendo medicina chinesa. Numa linguagem que a gente não precisa entrar na parte técnica, mas numa linguagem de quando eu equilibro o descanso com a atividade, eu já estou equilibrando o yin com o yang. Né? Aquelas pessoas que vivem só na razão. Não, tudo tem que fazer sentido aqui, todas as minhas decisões são racionais, e agora com inteligência artificial eu consulto a inteligência artificial para tomar uma decisão certa, eu consulto o Google, e aí você vai para a estatística, para a planilha do Excel, você fala, não, isso vai dar certo. Né? E toda vez que você age só pela razão e não escuta o seu coração, muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes você se estrepa, a verdade é essa. Aí você se frustra, aí você fica triste, aí você joga a culpa nas outras pessoas, fica com raiva dos outros e tudo mais. Por quê, querida Ana Cecília? Porque você não escutou o seu coração. Porque você escuta só a razão. E o desequilíbrio também é verdade, né? Aquelas pessoas que o tempo inteiro, para tomar qualquer decisão, né, decidem só pela emoção, ai, disso eu gosto, disso eu não gosto, disso eu gosto, disso eu não gosto, e não consulta a sua razão, porque, ora bola, se Deus nos fez com cérebro, é para que nós pudéssemos usar. Né? Então, eu acho que a medicina chinesa, só para falar desses dois pilares, né? E depois a gente pode até entrar nos 5 elementos, que é um aprofundamento disso, mas essa raiz, somos todos energia e nos dividimos em dois enquanto estamos aqui no planeta Terra, mas a gente tem que ter em mente que enquanto a gente está aqui no planeta Terra, a gente tem que equilibrar essas polaridades o tempo todo. Se nós queremos realmente uma saúde física, mental, emocional, espiritual, a gente tem que olhar para a nossa vida e ver aonde que a gente está indo muito para o lado. Né? A gente até brinca, essa pessoa é muito caseira, essa pessoa é saideira, não para em casa. Uai, por que esse que vive em casa não pode, às vezes, ter uma vida social, sair um pouco, conversar mais? E esse que vive lá fora, o tempo inteiro em atividade, por que ele não pode curtir a casinha dele? Né? Então, eu acho que, por isso que eu sou fascinado, uma coisa que foi desenvolvida há mais de 5.000 anos atrás é extremamente relevante hoje, no século XXI. Né? Então, fazer da minha vida, divulgando essa filosofia, fora os pontos de acupuntura que são fantásticos, técnicas e tudo mais, né? Mas é sensacional. Desculpa, Ana, falei demais porque você sabe, eu me entusiasmo mesmo. Né? Olha a Amanda aqui conversando com a gente. Você falando isso com relação ao tempo, eu outro dia recebi um paciente no meu consultório e aí ele falou assim, olha, eu vim aqui porque eu quero conhecer essa nova prática, eu quero conhecer esse novo atendimento que é da acupuntura. Aí eu pensei, o novo, né? É uma prática da ancestralidade, de 4, 5 mil anos atrás, quando os corpos não eram abertos ainda, quando a gente não sabia essa divisão que tem dentro de todos nós, os sistemas, né? E para muitas pessoas isso ainda é o novo. Né? Então, eu acho bem interessante que o NUSP ele tem esse papel de divulgar essas práticas integrativas e justamente para mostrar práticas que são, às vezes, mais recentes, outras práticas da antiguidade, como a medicina ayurvédica, como a medicina chinesa, como mais próximo a nós aqui os florais, depois a aromaterapia, mas são todas práticas que, com o tempo, elas vêm trazendo o seu desenvolvimento, os seus estudos, as suas comprovações científicas, quantos trabalhos existem, quantos estudos aprofundados já tivemos com relação do caso aqui hoje da acupuntura. E, às vezes, eu ainda vejo as pessoas falarem assim, ó, eu não vou fazer acupuntura porque eu não acredito. Como que é essa questão de acreditar, professor Rogério? O que é acreditar na acupuntura? Você falou uma coisa interessante, né? Porque a gente sempre diz assim, que a ciência, como nós a entendemos hoje, essa ciência mecânica cartesiana, ela nunca vai explicar da maneira que eles querem essas práticas todas que você acabou de citar.
né? Eu sempre digo isso e é uma crença minha, né? A ciência baseada nessa visão mecânica cartesiana, ela jamais irá explicar todas essas terapias, né? Então, quando uma pessoa, Ana Cecília, chega para mim e fala, eu não acredito, né? Eu tenho para mim, para não ficar com qualquer tipo de animosidade com a pessoa, né? Eu procuro entender. Ela não acredita porque muitas vezes ela quer uma explicação mecânica e cartesiana dessas práticas, né? E você pode até às vezes forçar algumas coisas, por exemplo, a gente ouve falando, e é verdade, que a acupuntura libera serotonina e endorfina, a ciência tem comprovado isso, né, a eficácia da acupuntura para liberar essas coisas, mas tem coisas que essas pessoas que procuram esse tipo de explicação, elas nunca vão ter, né? Agora, na minha experiência, Ana, né, as pessoas que não creem, elas são ganhas pela eficácia, né? E um bom acupunturista, ele vai sempre fazer, além de fazer um bom diagnóstico energético e depois fazer uma boa seleção de pontos, coisas como essa que nós estamos conversando aqui, né, que a gente começou conversando, ele sempre vai orientar o paciente nesse sentido. Então, vejam, aquilo que eu acabei de falar, né, aqui no começo da nossa live, você não precisa acreditar. Para constatar que o mundo está desequilibrado, justamente porque as pessoas estão trabalhando mais do que descansando, né? Porque as pessoas estão muito pilhadas, porque as pessoas estão levando muito a sério essa coisa de direita e esquerda, estão levando muito a sério a minha crença ser diferente da sua, você não presta, eu não preciso ter amizade com você. Então, assim, você não precisa acreditar para isso, né? Agora, de fato, a questão de, por exemplo, né, dos nossos fundamentos, canais de energia, né? A teoria do Zangifu dos órgãos e das vísceras, né? Nós temos uma estrutura muito interessante, falando nisso, Ana, nós temos uma estrutura muito interessante, que é o pericárdio, por exemplo, e você sabe, né, vai bem ao encontro da sua pergunta, que no último mês, eu estou lendo muitas pessoas que trabalham com essas abordagens, não só de medicina chinesa, mas dos povos originários, mas que tem um diálogo muito profundo com a ciência, até porque essas pessoas que eu estou lendo eram cientistas, e agora estão fazendo o caminho inverso e com a preocupação de procurar integrar essas duas linguagens. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem um instituto, esqueci o nome em inglês agora, mas é Instituto do Coração e mais alguma coisa, que tem comprovado através de exames de imagem, e principalmente da física quântica, essa física quântica séria, não essa física quântica que é só uma linguagem, né? Essa que vai nos aparelhos de imagem e comprova isso, né? Que o coração, veja bem, tem um campo magnético que é infinito ao redor dele, né? E aí eu trago essa ideia de que a ciência agora está comprovando, e é por isso que o coração é tão afetado pelas emoções, e é por isso que o coração, além do seu lugar no sistema circulatório, né, do ponto de vista do Guyton, né, e da nossa ciência, ele tem sim a capacidade de ser afetado por tudo que nos cerca. E eu não estou falando só das emoções, porque essa ciência já está comprovando exatamente isso. Mas eu estou falando desse magnetismo, por exemplo, que é afetado pelas ondas eletromagnéticas, pelas cores, pelos climas. Então, aquilo que a medicina chinesa falava 5.000 anos atrás e deu ao nome desse magnetismo do coração de pericárdio, porque quando nós da medicina chinesa falamos de pericárdio, nós não estamos nos referindo àquela membraninha, né, que cerca o coração, mas nós estamos falando desse magnetismo que o coração possui em volta e que daqui para frente vocês vão ouvir muito falar sobre esse campo magnético do coração. E é por isso que o coração hoje, né, que tem milhares de células nervosas, que é outra coisa que a medicina já está comprovando. Olha que interessante, né? Então, estou dando dados científicos para quem gosta de ciência, é só procurar no Google que você vai chegar a essa conclusão, né? Se eu não me engano, o coração tem mais de, ou é 4.000, ou 40.000 células nervosas. Então, quando a medicina chinesa diz que o coração é o palácio da mente, né? Isso foi dito há 5.000 anos atrás por pura intuição, por uma voz divina, a ciência cada vez mais vai comprovar isso, né? Porque o coração afeta o cérebro, não é só porque ele é a bomba do sistema cardiovascular e nutre o cérebro de sangue. Então, o coração afeta o cérebro porque o coração possui células nervosas que são afetadas por esse eletromagnetismo. E por isso
que é onde esses cientistas agora querem comprovar que o pensamento positivo ele vai chegar nas nossas células, né? E por isso que a ciência vai comprovar porque tem gente que cura o câncer, né? Não só com quimioterapia. E, pelo amor de Deus, não estou pregando que você não deva fazer quimio e tudo mais. E a gente sabe disso, né? Que é diferente uma pessoa pessimista que recebe um diagnóstico de câncer e uma otimista, né? O que o coração começa a emanar? O que esse campo eletromagnético do coração começa a emanar? Né? E aí você vai para a igreja evangélica, você vai para a igreja católica, você vai para o centro espírita, você vai para o centro budista, você se cerca de amigos bem intencionados que procuram a sua cura, e a ciência ainda vai chegar lá. É por isso que eu não me preocupo muito quando a pessoa fala eu não acredito, porque a questão, e agora com esse acelerar da inteligência artificial, de toda a tecnologia, a ciência vai evoluir cada vez mais, né? E aí tomara que esse povo todo se renda, né? Fala, olha, isso não é uma viagem, né? Então, enfim, fui um pouco mais profundo, mas assim, eu acho que tem os dois lados, né? Tem um aspecto filosófico e eu fico muito tranquilo porque a ciência está engatinhando, mas ela está cada vez mais perto dos fundamentos da medicina chinesa e, como você falou, da medicina ayurveda e todas as outras. Eu vou ler um comentário aqui da Amanda, que ela falou que assim como há mais de 5.000 anos, os chineses sabiam que o meridiano do baço pâncreas estômago é responsável pela saúde mental e a ciência atual comprova isso, né? Sim. E só reforçando isso, né, Amanda? Às vezes eu conto isso em aula quando eu lembro, né? Porque a gente dá muita aula, tem aula que a gente lembra, tem aula que a gente não lembra. Que o ponto R9, por exemplo, né, que fica na parte medial da perna, que nós utilizamos para nutrir o feto. Olha que expressão interessante da medicina chinesa, né? Então tem a gestante e tem o feto. E é lógico que você quer nutrir o feto. E quando a gente fala nutrir o feto, do ponto de vista da medicina chinesa, a gente está falando, né, de sim, nutrir o feto no sentido biológico, no sentido físico, né, de aumentar o suprimento sanguíneo para que ele possa se desenvolver fisicamente, né, todas as suas estruturas e tudo mais. Mas o chinês fala que esse ponto nutre o feto fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E aí você vai lá para os indígenas do Brasil, e alguns povos indígenas aqui no Brasil, na região do mesmo ponto de acupuntura R9, eles costumam colocar um emplastro, feito com as ervas dele, né? Na região do R9. Olha. E se você for perguntar por que a Índia coloca esse emplastro, ela vai falar, para afastar os maus espíritos do meu nenê. Olha que coisa linda. Agora, você acha que tem contato dos índios com os chineses? Não tem, nunca teve. Então, existe uma sabedoria, que é essa visão das medicinas vibracionais, que ela está acima da biologia, né? E, graças a Deus, hoje tem muito cientista aberto a isso e mergulhando, né, nessa comprovação, nessas pesquisas todas. É muito encantador. Eu acho que as pessoas, elas são merecedoras de encontrar pelo seu caminho essas terapias chamadas energéticas, porque eu vejo muito isso, eu vejo isso no nosso futuro muito mais intenso, sabe? Assim, parece que as pessoas estão sendo acordadas, despertadas para olharem para elas mesmas, para os outros, de uma forma mais completa. Né? Então, eu tenho muita fé que essas coisas, tudo que é relacionado aos campos energéticos, espaços físicos, né? Tudo vai aproximar muitas pessoas com relação a essa ação energética. E tem uma coisa, só para a gente já ir caminhando aqui para o nosso final, mas que muitas pessoas falam, eu não faço acupuntura pelo trauma da agulha. Né? Acho que tem que trabalhar o trauma primeiro, depois entrar com a agulha. Porque a agulha, para nós, é a agulha da injeção. É aquela agulha que tem uma luz, que a gente toma a injeção, que vem aquele líquido saindo de dentro, que se ele for oleoso, ele vai entrar rasgando, se for bezetacil, meu Deus. Então, a gente tem a impressão que a agulha é isso da acupuntura. E a agulha da acupuntura é algo muito mais sutil, é flexível, e ninguém vai enfiar uma agulha inteira, não necessariamente, não sempre, né? Então, eu vejo que esse medo da agulha, às vezes, ele afasta um pouco
as pessoas que estão começando a se render para a acupuntura, mas, não, é agulha, eu tenho medo. Então, eu chamo, vamos experimentar, tá? Vamos, deixa eu te mostrar aqui, a gente sabe que tem pontos de acupuntura que são muito mais sensíveis à agulha. Pensa uma agulha, por exemplo, no R1 e uma agulha no E36, são dois pontos, né, que são diferentes, distantes, né, e que a agulha entra com uma sensação diferente, vamos dizer assim, né? Eu acho que, eu sempre digo, né, que o futuro da medicina, maravilha, né, toda essa tecnologia que avança, assim, a passos, sei lá, muito rápido, né? Então, graças a Deus por essa tecnologia, por homens brilhantes que têm desenvolvido essa tecnologia, na medicina utilizada no diagnóstico, no tratamento e tudo mais. Mas, para mim, o verdadeiro avanço na medicina vai ser sempre a integração dos saberes milenares, venha de onde vier, venha do Oriente, venha dos povos originários, venha dos povos que já se foram e não estão mais aqui, mas deixaram um legado, e os arqueólogos estão descobrindo esses tratados. Então, para mim, o avanço da medicina, Ana, é a integração do olhar da medicina ocidental, moderna e da sua tecnologia com os saberes milenares. Então, eu sonho um dia, e acho que eu vou ver isso, que eu quero viver muito, onde você vai chegar num posto de saúde, num hospital de ponta, onde você vai ter uma triagem com gente de muita qualidade, né, capaz de fazer, olha, o teu caso é para homeopatia, você não precisa de alopático, é homeopatia, é acupuntura, vai tomar floral. Olha, teu caso você precisa de um equilíbrio químico um pouco maior, você precisa de um alopático nesse momento. Olha, o teu caso agora é cirurgia, né? Não é só alopático, não é só acupuntura, é cirurgia. Olha, o teu caso é você trabalhar a sua crença. Porque é a tua crença que está limitando que a acupuntura, que o remédio, que a cirurgia faça algum efeito no teu corpo. Então você precisa sair das suas crenças. A hora que você sair da sua crença, você não vai precisar nem colocar agulha, você que tem medo de agulha. Eu vou lá num ponto de acupuntura excelente para o aparelho reprodutor feminino, o BP6, por exemplo, e quando você sair desse teu limite de crença limitante, eu não preciso nem de agulha. Eu vou focar a minha intenção com a sua de cura. Você quer receber a cura, eu quero te dar a cura, e eu vou fazer um reiki, eu vou fazer um jorrei, eu vou fazer uma oração com foco nesse ponto, e você vai apresentar melhoras muitas vezes imediatas. Então, eu vejo, espero que um dia a gente chegue e que tenha esse tipo de triagem, né, com profissionais capacitados. O que é da ciência, o que é dos saberes milenares é dos saberes milenares. Tem um caminho para a gente percorrer, mas é lógico que eu não estaria nem você fazendo o que a gente faz se a gente não cresce que isso é possível, né, Ana? E é interessante, né, que essas práticas integrativas reconhecidas pelo Ministério da Saúde, reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, isso é um indicativo excelente, porque isso mostra, sabe, que realmente há um grande fundamento, que há estudos científicos, senão eles não estariam lá, tá? E que isso tem evoluído entre nós. E, assim, a diferença de um país, do reconhecimento de um país para outro, em alguns países, você falou aí do reiki, tem países que a cirurgia... antes de fazer uma cirurgia, você tem que passar por algumas sessões de reiki, né? E o reiki é feito, às vezes, na sala do pós-operatório ou do pré-operatório antes de ir. Então, assim, a gente vê que realmente há uma avalanche dessas práticas tomando conta de vários espaços, e é isso que a gente quer, que é um resgate, né, dos nossos ancestrais também. É isso. Sim. Bem, Rogério, eu quero falar para você o tanto que foi importante a gente ter essa conversa, tá? O NUSP, ele promove esse crescimento das práticas integrativas, ele agrega pessoas a todos esses conhecimentos, né? E através das suas mentorias, workshop, network, seminários, nós estamos sempre buscando a evidência dessas práticas e aquelas pessoas que possam estar
definindo não, quero falar assim, dedicando, né, o seu tempo, o seu estudo com as práticas integrativas, que é um nome que eu acho feliz escolha do nome de práticas integrativas aqui no nosso país. A gente vê que grande parte do mundo chama saúde integrativa, que nós chamamos práticas integrativas, e não mais o que está saindo de várias literaturas, que é a medicina alternativa, que a gente chamava antes, né? Que refere-se mais assim, não tenho o que fazer, ou então agora eu vou largar tudo e vou fazer acupuntura. Não. A palavra integrativa é você continua fazendo sua quimioterapia, você toma seu antibiótico, seu antihipertensivo e acessa com essas práticas também como apoio, né, até para que ela possa também beneficiar o efeito dos medicamentos. Eu tenho pacientes que eu trabalho com acupuntura, da oncologia, por exemplo, que o efeito, a ação da acupuntura facilita, inclusive, ele receber melhor o seu tratamento de quimioterapia. Então, porque está tudo integrado. Sim, né? sim. De novo, somos um, né? Nós começamos a nossa live falando sobre isso, né? Então, não somos dois, medicina científica, ocidental e terapias complementares, né? Somos um só. O que nós queremos? A saúde, nossa saúde, a saúde dos nossos pacientes, a saúde de toda a população, né? E quando a gente sempre se divide, não, você tem que fazer a medicina ocidental, você tem que fazer só a oriental. Quem perde, eu sempre falo, né? É o paciente e as pessoas. Quando a gente integra, quando esses dois saberes viram um, quem ganha é o paciente. Já dizia a medicina chinesa. E é um caminho irreversível, eu acho, né, Ana? A gente não volta mais. Não. Graças E a Deus. aqui, o que a Janaína está falando, qual benefício a acupuntura e as PICs traz aos profissionais e pacientes. Então, pessoas que foram beneficiadas de tantas maneiras, né, de aceitação até do seu diagnóstico, tá? Porque não são pílulas mágicas, né? São pacientes que muitas vezes a gente não tem muito o que fazer para reverter o caso de algumas doenças, mas a gente pode colaborar tanto diminuir seus efeitos colaterais dos medicamentos, né, a aceitação do seu momento, a sua visão de vida, o seu estímulo ao perdão, o seu estímulo a melhorar suas relações. Então, assim, tem tanto o que fazer, fora de tirar a dor, mas às vezes a dor também ela é necessária para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Sim, tá? Sem dúvida. Parabéns ao NUSP pelo trabalho fantástico aí. Eu acho que a gente tem que unir forças mesmo, a gente tem que divulgar todas essas práticas, porque é uma missão, né? Quem gosta disso tem como você falou no começo também, tem como missão dividir, não dá para ficar só pra gente. A gente primeiro divide com a família, com quem está perto, depois leva para os pacientes, e que nem o trabalho do NUSP, que nem o trabalho do CTN, a gente leva para outros profissionais da área da saúde, né? Porque veio para ficar. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, porque a gente também preza pela ética, né? Pelo profissionalismo, pelo respeito, né? Por uma relação positiva, cordial entre todos os profissionais, né? Então, é sempre bom quando surge um núcleo como a NUSP, preocupado com esses valores também, né? Porque é para isso que a gente está aqui, né? Para divulgar de uma forma ética e bem eficaz. E olha, muito obrigada por você dividir o seu tempo dessa terça-feira à noite aqui com a gente. E com certeza muitas pessoas vão ter oportunidade de ouvir esse bate-papo aqui. Quem sabe a gente possa contaminar no lado positivo, né, as pessoas para que também venham para esse caminho, para essa jornada, né, para que possam também ser mais sensíveis às terapias energéticas. Professor Rogério, muito obrigada. Tá? Agradeço muito. Eu sempre, seu meu grande parceiro, meu grande amigo, conto muito com você e sei que você tem muito o que dividir e oferecer com as pessoas, por isso que você está aqui hoje com a gente, tá? Estamos juntos. Um abraço forte. Um abraço. Parabéns, pessoal. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau.